Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 161, que vai ao ar no domingo, dia 26 de fevereiro de 2023. Eu queria mais uma vez agradecer a audiência, o carinho de vocês comigo. Os últimos programas foram um sucesso, felizmente foram um recorde de downloads e isso me deixa muito feliz. O interesse pelo direito tributário, o interesse por entender o que está acontecendo no direito tributário. Efetivamente, galera, eu queria de verdade dizer para vocês o meu muito obrigado. E o tema do Tributologia de hoje é um assunto extremamente importante que estava gerando uma certa insegurança, mas foi o julgamento do recurso extraordinário 636562 pelo STF, ou seja, foi julgado o tema 390 da repercussão geral, onde se discutia a regra de prescrição intercorrente prevista na Lei de Execuções Fiscais, prevista na Lei 6.830 de 1980. A discussão posta ao STF foi no sentido de que, STF, diz aí se é constitucional uma regra de prescrição em matéria tributária estar prevista numa lei ordinária. A origem de tudo está no artigo 146, inciso 3 da Constituição. E no artigo 146, inciso 3, resta claro que efetivamente assuntos como prescrição e decadência estão reservados à lei complementar em matéria tributária. Prescrição e decadência são assuntos que devem ser tratados por lei complementar. Então, todas as regras de prescrição, interrupção ou suspensão da prescrição devem estar previstas na lei complementar, conforme regra constitucional. O assunto que foi levado efetivamente ao STF diz respeito exatamente a essa regra que é prevista na Lei 6.830, que não é uma lei complementar, que é uma lei ordinária. A prescrição é tratada no CTN, que foi recepcionado como lei complementar, com status de lei complementar. Apesar de ser formalmente uma lei ordinária, o CTN ele é materialmente uma lei complementar, assunto já pacificado e resolvido no direito tributário brasileiro. Entretanto, a Lei de Execuções Fiscais ela é lei ordinária, ela é uma lei processual. E no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, nós temos efetivamente a previsão de uma recontagem, do reinício da contagem da prescrição em matéria tributária. Então, eu vou voltar um pouquinho, saindo um pouco do caso, fazendo um parênteses, para a gente entender como funciona a lógica da prescrição de forma muito breve, para quem está aqui me ouvindo e não é necessariamente da área tributária ou não é necessariamente um profissional do direito. A prescrição em matéria tributária é a perda do direito cobrar em juízo o crédito definitivamente constituído. A prescrição é a perda do direito do indivíduo, do fisco, perdão, cobrar do indivíduo, né, aquele crédito tributário que foi definitivamente constituído. O crédito tributário ele é definitivamente constituído no momento em que não couber mais discussão administrativa, ou seja, quando estiver exaurida a esfera administrativa, o crédito tributário estará definitivamente constituído. Essa é a lógica da nossa querida prescrição, beleza? Ela está no artigo 174 do CTN. Acontece que o prazo para execução fiscal, então, ele é de 5 anos. Se a execução fiscal acontecer dentro do prazo de 5 anos, não tem prescrição. 5 anos do exaurimento da esfera administrativa. Se a prescrição, se a execução ocorrer depois, ocorrerá a bendita da prescrição. Mas o artigo 174, parágrafo único do CTN, no seu inciso 1, diz que a prescrição será interrompida pelo despacho do juiz ordenando a citação na execução fiscal. Então, no momento em que for promovida a execução fiscal e o juiz despachar o cite-se, ou seja, ele colocar um despacho na execução fiscal dizendo cite-se o executado, estará interrompida a prescrição naquele momento. E de acordo com a jurisprudência pacífica do STF, esse cite-se ele retroagirá à data do ajuizamento da execução fiscal, tá? Então, ainda que o cite-se seja posterior ao prazo de 5 anos, né, ao prazo prescricional de 5 anos, se a execução foi ajuizada dentro do prazo, esse cite-se retroage à data do ajuizamento,
mesmo porque a parte não pode ser prejudicada pela morosidade do judiciário, conforme súmula 106 do STJ, beleza? Não cabe o prejuízo à parte pela morosidade do judiciário, com base na súmula 106 do STJ. E aí que está o detalhe relevante. A execução fiscal, então, ela é promovida, ao cite-se a interrupção da prescrição. Prescrição interrompida significa dizer que ela recomeça a contagem do zero. Mas ela recomeça a contagem do zero a partir de quando? O artigo 40, parágrafo 4º da Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830, ele traz o reinício dessa contagem. O que a Lei de Execuções Fiscais fala? Olha, preste bem atenção. No momento em que houver a citação do réu e ela for negativa, ou seja, o juiz despachou o cítice, só que esse cítice voltou negativo. Esse cítice voltou negativo. Não foi encontrado o réu. Não foram encontrados bens do devedor. Se não foi encontrado o réu, se não foram encontrados bens do devedor, a fazenda vai ser intimada. E a partir daí, começará a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano. A execução fiscal ficará suspensa por 1 ano, para que seja encontrado o devedor ou seus bens. Se em 1 ano não for encontrado nem o devedor, nem os bens do devedor, o que vai acontecer? Se em 1 ano não for encontrado nenhum nem outro, automaticamente recomeça a contagem da prescrição. Isso está na súmula 314 do STJ. Súmula 314 do STJ. Porque a Lei de Execuções Fiscais fala que deve haver um despacho do juiz ordenando o arquivamento. Não, esquece isso. Esse despacho ele é desnecessário, tá? Basta que ocorra efetivamente o exaurimento desse prazo de 1 ano. Então, eu vou voltar aqui para recriar essa linha do tempo na sua cabeça para que você não se confunda. Execução fiscal é proposta, o juiz lavra o despacho citatório, cite-se o réu. Sai o mandado volta negativo. Não foi encontrado o réu. Intima a fazenda. Automaticamente o processo deve ficar suspenso por 1 ano. E após 1 ano, automaticamente deve ser recontada a prescrição intercorrente. Por que o nome é prescrição intercorrente? Porque ela é no curso da execução fiscal. Mas há um ponto relevante. É a mesma prescrição do artigo 174. O artigo 40 da Lei 6.830, ele não traz uma nova regra de prescrição. Não. O que o artigo 40 está fazendo é processualmente tratando de como vai se operar a prescrição no curso do processo de execução fiscal. Então, a regra do artigo 40 é uma regra meramente processual. E para regras processuais, não há reserva de lei complementar. Portanto, não há reserva de lei complementar para tratar dessa suspensão do processo e menos ainda para definir em que momento recomeça a contagem. Porque isso não é uma regra de prescrição propriamente dita, mas uma regra dentro do processo. Dentro do processo, tá? Então, o que o STF decidiu? A relatoria desse processo foi do ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso analisou o mérito da questão, né? Primeiro, qual é a diferença entre a prescrição ordinária, que está lá no artigo 174 CTN, e a prescrição intercorrente, né? Qual é a diferença entre os dois? Na verdade, a prescrição intercorrente, ela fala da prescrição dentro da execução fiscal. Dentro da execução fiscal. No voto do ministro Barroso, ele diz o seguinte, abre aspas, enquanto a prescrição ordinária se inicia com a constituição definitiva do crédito tributário e baliza o exercício da pretensão de cobrança pelo credor, de modo a inviabilizar a propositura da ação após o exaurimento do prazo, a prescrição intercorrente requer a propositura prévia da execução fiscal, verificando-se no curso desta. Beleza? Então, basicamente, ele traz que a prescrição intercorrente é a prescrição do artigo 174 dentro da execução fiscal. Dentro da execução fiscal, tá? E o Barroso vai além. Ele diz, abre aspas, a prescrição intercorrente tributária atende os princípios da segurança jurídica devido ao processo legal, além de servir a uma política judiciária de não eternização dos litígios judiciais.
afasta-se consequentemente a noção de que constituiria uma punição do credor, que não teria promovido o regular prosseguimento da execução fiscal. Fecha aspas. Né? Então, ele efetivamente trata da prescrição intercorrente como um processo intrínseco à execução fiscal. Intrínseco à execução fiscal. Né? Ele diz, olha, o prazo da prescrição regular, ordinária, é de 5 anos. A prescrição intercorrente também tem que ser de 5 anos. Isso efetivamente é uma regra regra geral, está lá no CTN. Né? Então, se está no CTN, está atendendo o artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição. Está atendida a regra constitucional de reserva de lei complementar. Percebe-se? Então, gente, efetivamente, o Barroso segue no seu voto, dizendo que não há necessidade de lei complementar para tratar da prescrição intercorrente. Né? Por quê? Porque efetivamente a prescrição intercorrente tributária nada mais é do que a prescrição prevista no artigo 174 do CTN. E aí eu vou ler mais um pedacinho do voto. Abre aspas. O legislador ordinário se limitou a transpor o modelo estabelecido pelo artigo 174 do CTN, adaptando-o às particularidades da prescrição verificada no curso de uma execução fiscal. Em verdade, o tratamento dado ao tema por meio da Lei Ordinária Nacional atende ao comando do artigo 22, inciso 1 da Constituição, porquanto compete à União legislar sobre direito processual. Fecha aspas. E aí, ele diz, é uma regra processual. E quando ele trata da suspensão de 1 ano, não há necessidade de lei complementar, é uma regra meramente processual, para que haja o início da contagem do prazo prescricional. É um intervalo temporal, de acordo com o ministro Barroso, razoável, né, para que o credor busque os bens do devedor. Busque os bens do devedor. Então o objetivo é evitar a duração eterna de uma execução fiscal. Né? Então, efetivamente, o ministro Barroso, ele foi muito bem no seu voto, né? Deixando bem claro que, olha, a regra da execução fiscal, ela é uma regra processual, não havendo reserva de lei complementar para tratar desse assunto. Se não há reserva de lei complementar numa regra processual, eu vou aplicar a regra geral que está no artigo 174. Na verdade, só foi puxado para dentro da execução fiscal. Portanto, no tema 390 da repercussão geral, julgamento recurso ordinário 636.562, o STF validou as regras sobre prescrição intercorrente na execução fiscal, dizendo que está ok, é assim, está correto, tá? Não há necessidade de lei complementar. Esse processo, esse julgamento, ele foi encerrado no dia 17 de fevereiro de 2023, portanto, é um julgamento super recente e foi por unanimidade. Então, havia o medo, havia o receio, né, de que a gente fosse se dar mal nessa história, como a gente tem se dado mal no STF. Mas o STF foi técnico pra caramba na sua decisão. O STF foi bastante correto na sua decisão. E foi um voto muito bem dado. E eu confesso que eu já dava aula nesse sentido. Quem foi meu aluno que está me assistindo aí, vai lá no comentário e comenta. Porque, de fato, eu já ensinava dessa forma. Não há como você interpretar de outra forma. A regra do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais é uma regra meramente processual. Absolutamente indiscutível. Não há reserva de lei complementar para a regra meramente processual. Tá bom? Então, está resolvido. Batido o martelo. O artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais é constitucional e não tem choro nem vela. Em execução fiscal, foi citado o devedor, não foi encontrado o bem, não foi encontrado o devedor, automaticamente suspende a execução fiscal por 1 ano e após 1 ano automaticamente recomeça a prescrição que foi interrompida pelo CITSE. Beleza, galera? Show de bola? Bom, esse foi o Tributologia de número 161. Eu espero que você tenha gostado. Esse foi bem pesado, né? Bastante direito material, direito processual, muito direito tributário, né? Foi bem legal esse Tributologia. Se você gostou, dá o seu like, curte aí, vai, por favor. Se você está ouvindo numa plataforma de podcast, deixa também o seu comentário, deixa a sua estrelinha, porque isso faz com que outras pessoas
vejam e tenham acesso a esse material que é gratuito e semanal, para que vocês possam ter acesso a tudo de bom que o direito tributário pode oferecer. Se você está assistindo pelo YouTube, mais uma vez eu peço, curta, compartilhe, interaja, comente, porque é assim que esse vídeo vai ser organicamente distribuído para o maior número de pessoas possível, que vai ter acesso a conteúdo de qualidade gratuito, tá bom? Muito obrigado por mais uma semana juntos no Tributologia, e semana que vem, se Deus quiser, tem mais Tributologia para a gente conversar sobre direito tributário. Um beijo enorme, galera! Tudo de bom para vocês, uma semana linda, uma semana abençoada, e semana que vem a gente se encontra para bater papo. Beijo, até lá, tchau, tchau!